Tu abres o teu Instagram e lá está mais um vídeo. As 5 novas ferramentas de IA que vão revolucionar o teu negócio enquanto tu dormes. E aí tu vais dormir, acordas de manhã, abres o teu telefone e aparece outro vídeo. Esquece o ChatGPT, esta nova ferramenta de IA é que vai mudar a tua vida. E tu, coitada, no meio desta estratégia toda, começas a testar o ChatGPT, mas entre uma pausa para café, voltas a entrar no Instagram e a seguir aparece-te um vídeo que diz: se tu não usas estas 10 IAs, o teu negócio vai morrer. No meio deste vai e vem, tu guardas os vídeos, salvas os posts, crias uma pasta no teu computador cheia de links de inteligências artificiais que prometem fazer tudo e mais alguma coisa, de escrever a copy, de organizar as tuas páginas, até de fazer e de entregar o teu jantar, de levar a papinha na tua boca. Mas quando tu te sentas para trabalhar, a verdade é que no meio desta história toda, pouco ou nada fica feito, a página continua em branco, o vídeo continua por gravar, as tuas vendas continuam por aparecer, que elas continuam paradas no zero e tu dás por ti com muito mais trabalho do que aquilo que tu tinhas antes, a tentar perceber estas 15 novas ferramentas diferentes, quando aquilo que tu querias era que a IA realmente poupasse o teu tempo e te ajudasse a estruturar tudo de uma forma simplificada. E a pergunta começa a martelar na tua cabeça: será que eu sou demasiado burro? Será que eu sou demasiado burra para tudo isto? Como é que toda a gente consegue, ou diz que consegue, usar a IA para faturar milhões, fazer posts, vender tudo do jeito certo e eu nem sequer consigo fazer uma publicação? Será que é preciso mesmo tudo isto para que tu uses a inteligência artificial como um assistente para te ajudar? A verdade é que não. E o problema também não és tu. O problema é esta confusão que o mercado criou e faz questão de criar na tua cabeça para te vender esta complexidade, quando na verdade a inteligência artificial foi criada para simplificar. Estão a falar-te em 50 ferramentas novas todos os dias, mas quando tu paras para espremer esta laranja, o sumo que sai é pouco. E na verdade aquilo que tu precisas dentro das tuas condições neste momento são 3 ou 4 inteligências artificiais que te servem para fazer tudo, sem grandes códigos, sem grandes complicações, para que tu consigas ajustar a tua vida. Por isso, hoje, na nossa aula número 257, vamos falar sobre a ilusão da inteligência artificial e vou dar-te a minha visão de como é que tu podes usar a IA como um assistente e não como um labirinto. Vou dar-te uma lista de ferramentas exatas que tu podes usar para as tarefas exatas que o teu negócio precisa. O que é que isto quer dizer? Que se tu não precisas daquelas tarefas, não precisas daquelas IAs. Sem complicações e sem ruído. O objetivo desta aula é simplificar a IA e transformar a IA naquilo que realmente ela foi feita, em simplificar, dar-te tempo e que tu consigas, se assim for a tua vontade, gerar dinheiro com o uso destas ferramentas. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula número 257. Se estás aqui pela primeira vez, o meu nome é Daniel Santos Silva, sou especialista em marketing digital e eu ajudo pessoas a pegar no seu conhecimento e, através do seu conhecimento, transformarem o conhecimento em produtos ou em serviços que geram lucro, liberdade e impacto. Eu acredito que é possível uma pessoa criar um negócio simples e vender e viver uma vida livre. Ao contrário daquilo que as pessoas te venderam nas redes sociais, eu acredito que tu podes sim criar uma estrutura, porque é isso que eu fiz e faço e continuo a fazer ao longo de mais de 8 anos no mundo digital. Já passei por fases diferentes da minha vida, com mais funcionários, com menos funcionários, com mais complexidade, menos complexidade, e a verdade é que conseguimos chegar a um ponto onde conseguimos ter um negócio a rodar, múltiplos funis a rodar, vendas todos os dias a acontecer de forma simples, conseguindo criar um negócio simples que nos permite viver uma vida livre. Hoje é a nossa aula número 257, o que significa que há praticamente 257 semanas consecutivas que eu estou aqui toda a terça-feira a produzir conteúdo vindo do campo de batalha. O que é isto? Um conteúdo que vem da minha prática, da minha experiência diária dentro do negócio e que eu trago aqui para ti, para que tu possas também aprender alguma coisa e começar a aplicar se fizer sentido para ti. Hoje vamos então falar aqui sobre esta ilusão da IA, da inteligência artificial. Mas se tu gostarias de aprender de alguma forma, aprender, definir e colocar em prática tudo isto de estratégias de venda adaptadas a ti, não aquilo que as outras pessoas funcionam, se tu gostarias e terias interesse em aprender a construir um negócio simples para viver uma vida livre, na descrição deste vídeo tens um link que te leva para o workshop Negócio Simples Vida Livre. Esse workshop é um workshop pago, que são 2 dias, num fim de semana, juntos, onde tu vais colocar a mão na massa e começar
a criar o teu negócio ajustado a ti e não tu ajustaste ao teu negócio. Então são 2 dias intensos com teoria e prática, onde tu vais sair destes 2 dias, deste fim de semana, com o teu plano de ação, com entendimento e com tarefas desenhadas e desenvolvidas de ti, para ti, ajustadas àqueles que são os teus objetivos dentro do mundo digital. O link para tu participares e saberes mais no workshop está na descrição deste vídeo para que tu possas saber e perceber se faz sentido para ti ou não. O workshop vai acontecer no dia 16 e 17 de maio. À medida que se vai aproximando o tempo, o preço do workshop vai subindo, por isso, se faz sentido para ti, custa menos do que um almoço, é mesmo para perceber se tu estás comprometido ou comprometida. Aquilo que tu vais receber é muito mais do que aquilo que nós vamos entregar, e vamos falar também sobre inteligência artificial e mostrar-te na prática como é que tu podes usar a inteligência artificial para que tu consigas ver como é que funciona e fazer ao mesmo tempo que nós estamos dentro do workshop, tá bom? Aqui sem mais demoras, bora lá. Antes de começarmos a falar sobre a lista de ferramentas, deixa-me falar sobre aqui alguns erros que eu vejo que as pessoas cometem quando estamos a falar em relação à inteligência artificial e esta coisa toda que surge a toda a hora da IA. O erro número 1 está relacionado com o síndrome do objeto brilhante. Talvez tu já tenhas ouvido, a IA vai roubar o teu trabalho. Mas o que é que isto significa? Primeiro, não entender que a IA é um assistente, não é, e que a IA não é um estratega, é um erro que as pessoas cometem. Se tu achas que a IA vai criar o teu negócio por ti, tu estás a falhar. E estás a falhar porque tu estás a delegar a estratégia a uma máquina que não tem alma, a uma máquina que não entende os teus objetivos, a uma máquina que não vende não vive o teu dia a dia, a uma máquina que não passa pelas dores e pela sensação e pelos problemas que tu passas ao longo do teu dia a dia. A IA, ela não sabe quem tu és, a IA não conhece as tuas dores reais, as dores reais do teu cliente, e a IA não tem o teu porquê. O porquê de tu fazeres as coisas, o porquê de tu dedicares 12 horas por dia a trabalhar num outro trabalho se eu preciso e ainda chegares a casa e começares a desenvolver o teu negócio digital. Então esta é a raiz invisível de muitos conteúdos gerados por IA que até podem parecer bonitos, mas que não conectam com ninguém. Aquilo que tu precisas mesmo de entender é isto. A inteligência artificial, ela serve para acelerar a execução e não para substituir o teu pensamento. Mesmo na fase de pensamento, tu podes usar a IA para debater e para desenvolver as coisas, mas ela, na minha humilde opinião, ela serve para acelerar a execução. Então tu podes debriefar e briefar com a IA, mas também têm que vir coisas de ti para que isto surja com base naquilo que tu és, para que seja o teu negócio. Se tu não sabes o que queres dizer, a IA vai apenas escrever lixo muito bem formatado. E existem 2 formas de usar a IA. O modo preguiçoso, que é basicamente aquilo que a maioria das pessoas faz, abre o ChatGPT e escreve: faz-me um post sobre terapias convencionais. E a IA vai cuspir um texto robótico cheio de palavras como revolucionário, como terapias holísticas, como jornada fundamental, e tu chegas lá, copias, colas e publicas, e depois ninguém vai comentar, ninguém se vai conectar, ninguém vai criar essa relação, ninguém vai comprar os teus produtos ou os teus serviços. Então o teu conteúdo, ele precisa de ti. Se soa a robô, as pessoas vão ignorar. Se soa demasiado a IA, as pessoas vão ignorar. Se não há alma naquilo que tu fazes, as pessoas vão ignorar. Então, tu precisas de começar a entender que tens que usar com inteligência. Há uns anos atrás, quando começou esta onda de IA, logo no início eu fiz uma aula que eu disse: inteligência artificial sem inteligência torna-se simplesmente artificial. Então tu precisas de aprender a usar esta inteligência sem ser artificial. Porque depois também temos aquelas pessoas que usam tudo como um modo diretor, que é aquilo que nós, líderes, muitas vezes usamos. Tu tens uma ideia, tu conheces a dor do teu cliente, tu dás à IA o contexto, pedes à IA para ela agir como se fosse um especialista de marketing digital, colocando um texto direto, sem jargões, sobre a falta de previsibilidade, sobre aquilo que destrói negócios. Dizes à IA o tom que ela tem que usar, como é que ela tem que construir, qual é que é o teu propósito, qual é que é o teu avatar, quem é que é o teu cliente, dás-lhe um rascunho e a IA vai-te dar um rascunho mais avançado que naquele momento tu vais passar a ter em mãos uma peça completamente ajustada, completamente direcionada com aquilo que tu és, com aquilo que é o teu foco, com aquilo que é o foco do teu cliente ideal, e aí sim,
aí esse conteúdo produzido pela IA vai fazer com que as pessoas se conectem, vai fazer com que as pessoas comprem, vai fazer com que as pessoas se identifiquem e vejam naquele conteúdo a pessoa que tu és, o especialista que o produziu. O grande erro é que a maioria das pessoas procura a ferramenta perfeita que faça o trabalho todo, em vez de aprender a dar as instruções da forma correta às ferramentas, para que as ferramentas funcionem sim como um assistente e não como uma pessoa ou como um funcionário com IA que faz as coisas só por fazer. Então a síndrome do objeto brilhante é o erro número 1. O erro número 2 é o colecionador de ferramentas em vez de se focar em resolver problemas. O segundo erro é a armadilha, basicamente, de tu colecionares ferramentas em vez de procurares entender quais é que são as ferramentas que eu preciso para resolver problemas. Tu passas mais tempo a testar novas IAs e novas gerações e novas versões e gerar mais vídeos e gerar mais posts e gerar mais mensagens, e quando tu fazes isto, tu só estás a acumular logins, a acumular senhas, a acumular subscrições mensais de ferramentas que tu usaste uma vez e que nunca mais abriste. Esta é a verdade. E esta é a razão invisível pela qual tu muitas vezes te sentes tão exausto, tão exausta. Porque vais para o ChatGPT fazer uma coisa, depois vais para o Gemini, depois vais para a Perplexity, depois vais para o Cloud, depois vais para outra ferramenta qualquer, depois vais para o Agene, depois vais... Quando tu vais dar por ti são 57 ferramentas, 57 subscrições que tu tens e fizeste porra nenhuma. Então o que tu precisas mesmo de entender é isto. Cada nova ferramenta que tu tentas aprender tem uma curva de aprendizagem. Ou seja, tu não compras... Perdão. Tu não compras a ferramenta hoje e de repente tu sabes trabalhar com a ferramenta. Não. Tu compras a ferramenta hoje e muitas vezes começas a sentir que és burro. Então em vez de subir, começas a descer. Parece que só piorou. Porque esta é a curva de aprendizagem. Então se tu começas a subscrever 50 ferramentas, tu vais ter curva de aprendizagem em 50 ferramentas. Tu só precisas de entender realmente quais é que são as ferramentas que tu precisas para aquilo que tu tens que fazer. Se estás sempre a saltar de ferramenta em ferramenta, tu nunca chegas a dominar nenhuma. E se não dominas nenhuma te vai poupar o tempo. Muito pelo contrário, só te vai dar dor de cabeça. Então elas vão-te começar a roubar o teu tempo em vez de te estarem a ajudar a vender. Existem dois tipos de empreendedores perante a IA. O empreendedor colecionador tem 20 abas abertas no seu computador, com 20 IAs diferentes, sabe o nome de todas as IAs, sabe o nome de todas as novidades, mas quando precisa de fazer algo, entra em pânico porque não sabe fazer, não sabe qual aba usar, não sabe qual IA usar, não sabe nada. Então ele sabe o nome de tudo, até pode saber para que é que serve, mas depois não sabe aplicar. E depois temos o empreendedor focado, que talvez tenha 4 ou 5 IAs que domina, sabe qual é que é a IA para fazer o texto, sabe qual é que é a IA para fazer a imagem, sabe qual é que é a IA para fazer o vídeo, não sabe o nome da IA que saiu ontem, não está em cima dos plugins todos que são necessários, não sabe fazer coisas que não interessam para o negócio dele ou dela, mas aquilo que sabe fazer já está a ser executado, já está com campanhas a rodar e a faturar. Esta é a grande diferença. E o grande erro no meio disto tudo é o quê? É acreditar que a solução para a falta de vendas é a próxima ferramenta, e a próxima ferramenta, e a próxima ferramenta. Quando muito provavelmente as ferramentas que tu já tens já são o suficiente, a partir do momento em que tu aprendes a dominá-las, para conseguir gerar mais vendas, para conseguir aumentar a tua faturação e para conseguir essa liberdade que tu tanto sonhas. Então para de ser um colecionador de ferramentas e começa a ser um empreendedor focado, que procura resolver os problemas e não aprender mais uma nova ferramenta, ok? E o último erro, antes de falarmos aqui da lista de IAs, que eu precisava de passar, é acreditar que a IA é gratuita. Minha gente, a IA não é gratuita, e mesmo aquelas que são gratuitas têm um custo oculto, ok? E talvez este aqui seja por o erro mais perigoso até, porque a ilusão de tu achares que a IA é totalmente gratuita e que podes construir um negócio milionário sem investir um único cêntimo nestas ferramentas. Acorda, Benjamin, acorda Little Prince, porque estás completamente errado. Okay? Esta é a razão muitas vezes pela qual as pessoas ficam frustradas quando entram num ChatGPT da vida e o ChatGPT lhe dá respostas genéricas e tentam criar imagens e os criadores de imagens lhe dão imagens com 6 mãos ou com 6 dedos. Okay? O que é que tu precisas mesmo de entender no meio desta história toda? É que as versões gratuitas das IAs são montras. O objetivo é que o objetivo que estas IAs têm é usar estas versões gratuitas como amostras grátis que te vão mostrar o que é possível fazer. E se tu queres resultados profissionais, se tu queres previsibilidade, se tu queres consistência, tu tens que usar as versões profissionais. Não tem como
Talvez tu aí hesites pagar 20€ por mês para ter um Cloud da vida ou ter um ChatGPT Plus, porque é uma ferramenta que faz isto e que não faz outra coisa. Ou então talvez tu evites pagar um CapCut, que é uma ferramenta de edição de vídeo, e prefiras perder 100 horas por semana a tentar contornar as limitações das versões gratuitas. Está tudo certo. Mas quanto é que vale a tua hora? Se a tua hora vale 50€ e tu perdes 10 horas para editar um vídeo, tu acabaste de perder 500€. Em vez de estás a investir 20 para pagar uma ferramenta de vídeo que se calhar te vai ajudar a editar mais rápido. Então o grande erro aqui é ter esta mentalidade de amador e querer ter resultados de topo. Tu não precisas de estar a pagar 10 subscrições diferentes, mas precisas de entender e de escolher 2, 3 ferramentas que te vão ajudar e que vão ser o motor do teu negócio e investir nelas. A IA não é um custo, a IA é um investimento. É a oportunidade que tu tens, se calhar, de ter uma ferramenta que te vai ajudar tanto ou mais quanto um funcionário, só que muito mais barato, sem que tu tenhas que estar a contratar. Então precisas de entender isso. E mesmo aquelas ferramentas que até podem funcionar bem de forma gratuita, a partir do momento em que tu não usas essa ferramenta na sua potencialidade e começas a usar o teu tempo para desenvolver aquilo que essa ferramenta poderia fazer muito mais rápido, tu estás a trabalhar horas a mais para aquilo que poderia ser feito. Então estás a ter o custo oculto de não usar a IA, ok? Então, agora que tu já percebeste os erros que te estão a prender, vamos procurar aqui simplificar. Esquece a lista de 50 IAs secretas. Literal, esquece. Tu só precisas de cobrir as áreas que fazem sentido dentro do teu negócio e que são um problema para ti. Então, se hoje um problema para ti é a criação de páginas, tens que entender as IAs para isso. Se hoje o problema para ti é criação de copy, tens que entender a IA para isso. Se hoje o problema para ti é edição de vídeo, criação de reels, etc., tens que perceber o que é a IA que te vai ajudar neste momento. E não comeces com 50. Começa por resolver um problema de cada vez. Já paraste para pensar, uma pessoa que tenta resolver todos os problemas ao mesmo tempo, acaba por não resolver nenhum. Então, tu tens que começar a entender, para a criação de textos e copy, como posts, artigos, roteiros de vídeos, se tu queres resolver este bloqueio que tu tens enquanto escritor, as ferramentas que eu sugiro que tu uses, copy, ferramentas que eu sugiro que tu uses, se já estás habituado com o ChatGPT e se já tens um ChatGPT avançado, ChatGPT Plus, que é a subscrição básica deles, Pro, lá como é, funciona. Na minha opinião, melhor do que o ChatGPT, tens o Cloud e também tens o Humanos. Escolhe uma. Não é para escolher as três, escolhe uma. Eu escolheria o Cloud. Porquê? É aquela que eu vejo que com a minha utilização, mais me dá respostas com base naquilo que eu quero fazer e que me permite usar o Cloud para outras partes daquilo que é importante também, ok? Então, não peças, mesmo que tu uses um Cloud, mesmo que tu uses um ChatGPT, mesmo que tu uses um Humanos, não peças para escrever. Escreve para estruturar, escreve para melhorar, escreve para reescrever com um tom mais provocador, escreve para reescrever com um tom mais persuasivo. Dá-lhe exemplos dos teus textos antigos para que ele perceba, porque o ChatGPT, o Cloud ou Humanos percebam como é que tu escreves, o teu tom, aquilo que tu costumas usar. Por exemplo, o meu Manos sabe que eu sou uma pessoa muito irónica, sabe que eu sou uma pessoa provocadora, sabe que eu gosto de metáforas. Então, quando escreve coisas para mim, vai escrever desta forma. Então, para entender aquilo que tu desenvolves e aquilo que, para dedicar o teu tempo para dar esta ferramenta àquilo que tu desenvolves para que aquilo que venha melhor, ok? Para a criação de e-mail e de funis, então aqui para copy, ok? Para funis e o desenvolvimento dos e-mails de funis, basicamente o objetivo é resolver a dificuldade de criar uma sequência lógica de vendas. E-mails de recuperação, carrinho, newsletters, quais é que são as páginas que vão estar lá, a estrutura das páginas, etc. A ferramenta que, na minha opinião, tens que focar é o Cloud, porque é treinado com o contexto. Ou então, Copy AI também é bom. Mas, basicamente, o Cloud vai-te resolver aqui. Se tu reparares para analisar, se tu usas o Cloud para Copy e usas o Cloud para a criação de e-mails e de funis, já só tens uma ferramenta para duas coisas, não precisas ter três. Mas, mais uma vez, o importante é o teu objetivo, o teu público, aquilo que tu queres fazer, qual é que é o produto que tu queres vender, qual é que é a ideia do teu funil. Então, se tu chegas a um Cloud da vida e dizes, cria-me um funil de vendas, gente,
existem dezenas de funis de vendas. Agora, se eu chego à beira do Claude e digo, olha, este sou eu, tens aqui um documento que descreve quem é que eu sou, o que é que eu faço, como é que eu transformo a vida das pessoas, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, quais são os meus hobbies, qual é a minha experiência, qual é o meu currículo, este documento aqui diz tudo aquilo que sou eu. Agora vou-te colocar aqui um documento que diz tudo aquilo que é o meu cliente ideal. E agora vou-te colocar aqui um documento que diz tudo sobre um produto que eu criei. Isto sou eu, o meu cliente ideal e o meu produto. Agora vou-te colocar aqui um documento de uma VSL que eu sei que funcionou, da estrutura como uma VSL deve ser feita. Agora, com base nesta informação toda, aquilo que tu tens, ajuda-me a estruturar ou a reestruturar uma VSL que eu já comecei a desenvolver, mas que eu quero que ela seja mais eficaz, que eu quero que ela seja mais persuasiva, que eu quero que ela tenha um tom mais provocador e que possas ajudar-me a perceber algumas ideias de uma abordagem diferente que eu possa ter nesta VSL. Pronto, aquilo que ele me vai dar é muito mais eficaz do que aquilo que me daria se eu única e simplesmente chegasse lá e dissesse faz-me uma VSL para vender este produto. Então tu precisas de começar a entender que a IA vai ser mais eficaz quanto mais tu lhe deres. Não é só chegar e pedir, é dar-lhe coisas para que a IA funcione de uma forma mais eficaz. Okay? Na criação de vídeo e na edição de vídeo, normalmente o problema que as pessoas enfrentam aqui é o tempo infinito que gastamos a editar e a legendar. Então o que é que eu sugiro que tu uses? O CapCut. O CapCut já tem uma inteligência artificial integrada que te ajuda a construir e editar vídeos de uma forma simples, legendar de uma forma simples, que são suficientemente interessantes para que tu uses nas redes sociais. Okay? Então, edição de vídeo, usa CapCut. Existe uma outra inteligência artificial que se chama Opus Clip, mas que, mais uma vez, se tu já tens familiaridade em usar o CapCut, foca nesta. Se não tens familiaridade em usar nenhuma, podes procurar entender aqui um pouquinho sobre o Opus Clip. Basicamente, o Opus Clip o que é que faz? Ele pega num vídeo teu, imagina esta aula, ele pegaria nesta aula e geraria automaticamente 10 Reels ou TikToks com legendas dinâmicas, escolhendo os momentos que poderiam provavelmente mais viralizar, etc. Então, o CapCut, o Opus Clip acabaria por fazer isso, mas o CapCut também faz, ok? Criação de imagens e design. O que é que tu podes fazer? Canva. Não compliques. Literalmente, não compliques. Existem outras, como Midjourney e etc. Mas não compliques. Para a criação de imagem, tens o Canva. O Canva também tem a sua própria IA, também consegues trabalhar coisas lá e também consegues fazer com que cries imagens com base em palavras e com base em outras imagens. Daniel, mas eu não gosto do Canva. Tenta o Midjourney. Daniel, mas eu não gosto não sei o quê. Testa. Vai lá e testa. Assista a vídeos. Pergunta. Já pensaste em perguntar à IA qual a melhor forma de explorar, por exemplo, a IA do Canva? Faz isso, porque vai funcionar. Ok? Depois, para a criação de páginas. Criação de páginas. Eu uso o Claude, depois com mais a ferramenta de página. Então, por exemplo, pode ser, aqui quando eu digo ferramenta de páginas, pode ser o WordPress, pode ser o iLevel, pode ser outra ferramenta qualquer de páginas que tu tenhas. Então, isto é aquilo que eu uso. Basicamente, o Claude ajuda-me a criar as páginas, a informação das páginas, mas há pessoas que usam Gamma, há pessoas que usam o Lovable. Há pessoas que usam o Relume. Enfim, há várias ferramentas. Aquilo que eu faço, e vou-te mostrar aqui, não estava programado, por isso vou durar aqui se calhar um pouquinho mais, mas, por exemplo, aquilo que eu faço basicamente é ir ao Claude e criar a estrutura da minha página. Por exemplo, esta página aqui que eu vou partilhar agora aqui contigo, que é a página do nosso workshop, só um segundo. Isto não estava programado, por isso vou ter que criar só aqui rapidamente a janela. Mas isto que está aqui, tu vais ver agora, que eu vou pôr aqui por cima da minha tela, foi uma página que eu depois dentro do workshop vou explicar exatamente como é que esta página foi criada e o tempo que eu demorei a criar esta página. Mas basicamente, isto que tu estás aqui a ver, é a página do workshop que está aqui na descrição, que se tu fores ver, esta página toda que está aqui, foi criada com o Claude. Eu dei-lhe a informação daquilo que vai acontecer no workshop e junto com o Claude criamos esta página, está aqui.
informações sobre quem eu sou, tudo isto eu fui-lhe dando, como é óbvio, aquilo que eu te falei aqui, e vamos mostrar dentro do workshop como é que tu podes fazer isto e tu vais ter a oportunidade de fazer. E se quiseres fazer a inscrição, clicas aqui, deixas o teu nome e e-mail de contacto, automaticamente vais ser remetido para a página de pagamento para poder criar, fazeres a tua inscrição. Dentro do workshop que vai acontecer no dia 16 e 17 de maio, uma das coisas que nós te vamos mostrar é exatamente isto. Isto poupa tempo. Isto é tu entenderes que tens uma IA, que é uma ferramenta incrível, que quando tu sabes usar, vai poupar o teu tempo e vai fazer com que tu, antes demoravas 3 semanas a fazer uma coisa destas, agora em 1 hora, 2 horas consegues ter isto feito, ok? Então eu uso ferramenta o Claude e a ferramenta de páginas, pode ser o WordPress, pode ser o Go High Level, pode ser o Full Funnels, pode ser ClickFunnels, pode ser aquilo que tu quiseres, porque o Claude vai te ajudar a construir a ferramenta. Então a verdade é que tu não precisas de saber usar 50 ferramentas de IA. Tu precisas de dominar 3 ou 4 ferramentas que resolvem os teus problemas do dia a dia. Então aquilo que eu fiz aqui, tu tens uma ferramenta de copy, tens uma ferramenta de funis, tens uma ferramenta de edição de vídeo, tens uma ferramenta de criação de imagem, tens uma ferramenta de criação de páginas. Podes usar estas ferramentas para construção de ideias, para construção de produto, tudo. A verdade é que a IA tem que ser um auxílio. E se tu parares para analisar, precisas de 3 ou 4 e não precisas mais do que isso. Ter a capacidade de eliminar o ruído à nossa volta e o ruído das redes sociais é uma grande qualidade que tu precisas de começar a desenvolver. Porque caso contrário, vais dar em maluco, vais dar em maluca no meio desta jornada da inteligência artificial, onde todos os dias surge uma nova. Chegaste ao final desta aula com mais confusão do que começaste ou com mais clareza do que aquilo que tu começaste? Ou será que tu hoje, nesta aula, já conseguiste entender que o teu problema nunca foi a falta de conhecimento técnico, mas sim o facto de tu estares focada a tentar aprender todas as novidades do mercado, quando na verdade tu devias estar focado em entender que a IA é apenas um assistente e que tu não precisas aprender todas. Isso vai-te paralisar, tu precisas sim de aprender aquilo que é importante e aquilo que te vai ajudar a construir o negócio. Porque se tu começas a querer aprender todas, eu entendo essa ansiedade de pensar o que é que eu posso estar a perder, mas a verdade é que aquilo que estás a perder é não sentares a tua bundinha na cadeira e enfocares em 2, 3 IAs é muito maior do que em querer estares a focar em todas, tá? Então não queiras procurar automatizar a tua essência, procura automatizar aquilo que é automatizável. As ferramentas servem para isso. A tua essência, aquilo que vai definir o caminho que tu segues, o porquê de tu fazeres as coisas, essa não tem como automatizar. Essa tem que estar sempre a ser o teu guia, a ser o teu GPS, para que tu tomes decisões dentro do teu negócio, dentro da tua vida, dentro do mundo digital, que vão ser decisões acertadas. Então, espero que depois desta aula, tu não continues no caminho de guardar posts com 10 IAs secretas e continuar com as tuas páginas e os teus projetos em branco. Espero que com esta aula tu consigas escolher 3, 4 ferramentas essenciais e começar a dominá-las para que realmente tu comeces a acelerar aquilo que a inteligência artificial pode fazer para ti, por ti e para o teu negócio. A inteligência artificial é brilhante, mas a inteligência artificial não tem a tua história, não tem as tuas cicatrizes, não tem o teu porquê, e se tu mudares ou tentares mudar isso na tua comunicação, as pessoas não se vão conectar, as pessoas não vão comprar e as pessoas não vão olhar para isso como uma verdade. Então a IA tem que deixar de ser uma dor de cabeça. E se tu mudares a forma como tu olhas para ela, para a IA, isso vai acontecer. Começa a usar a IA como um funcionário, começa a usar a IA como um assistente e não como o principal que toma as decisões principais. E isto certamente vai mudar a forma como tu executas e a forma como tu segues este jogo. Já sabes, tu gostarias de aplicar tudo isto no teu negócio, na tua realidade, de forma a conseguires criar um negócio que é um negócio simples e que te permite viver uma vida livre. Nos dias 16 e 17 de maio vou fazer um workshop prático, onde é um workshop de 2 dias, intenso, colocar a mão na massa para que nós possamos definir, criar, definir e aplicar uma estratégia ajustada a ti, à tua realidade, àquilo que é o teu desejo, no teu negócio, e usar a inteligência artificial da forma correta, direcionada, para que isto seja muito mais rápido. O link para participares do workshop está na descrição, são 14,99€,
durante algum tempo, são apenas 50 bilhetes com esse preço, já não restam 50 bilhetes, muito pelo contrário, menos de 50% disponível neste momento. Na descrição desta aula tens o link para fazer a tua inscrição, vai lá e garante o teu lugar, tá bom? Beijinhos, abraços, vemo-nos na próxima terça-feira para mais uma aula. Tchau, tchau!